meus cumprimentos a todos aqueles que me assistem, que me acompanham, que compartilham comigo de reflexões fundamentais para que a gente possa pensar a tão sonhada evolução interior. A possibilidade de nos encontrarmos eminentemente com aquilo que é intangível. A evolução interior, que nos traz a ideia do afeto, que nos traz a ideia da compreensão, que nos traz a ideia, né, do respeito como uma vergadura inicial para que nós possamos entender eminentemente a natureza humana. E eu gostaria de iniciar hoje com um jargão que vocês já devem ter ouvido falar, né? E que é extremamente interessante para a ocasião que nos assiste, onde a gente fala de gentileza, usa a gentileza, né? Mas as estruturas duras, tanto institucionais quanto humanas, e humanas e institucionais em alguns casos, repletas de imaturidade e de ancestralidade, continuam, né? Exalando arrogância, né? Dilatando concepções extremamente antiéticas a respeito, né, do atendimento e do acolhimento ao sujeito. Então, nesse sentido, mais do que nunca, né, a minha fala vai partir de um jargão que diz o seguinte: a vida não é apenas justa, é godê, plissada e, por vezes, pode se fazer em retalhos, né? Se nós pararmos para pensar na dinâmica da vida, todos nós nascemos com uma vocação inicial que é para a convivência, né? Desde a condição intrauterina, e eu já disse isso, né? Nós estamos, né, na busca do ser melhor na relação com o outro. É um si próprio com um não eu, construindo uma possibilidade de agregar valores e de dilatar, né, e atualizar as nossas concepções acerca do mundo, acerca de nós mesmos, né? E por que não dizer deste outro, né? Só que diante disto, nós vamos nos deparando com uma ciência que avança, nós vamos nos deparando com uma tecnologia que avança, nós vamos nos deparando com, né, nativos digitais que entendem tudo do internetês, né? Mas também vamos nos deparando com elementos que nos preocupam, como, por exemplo, as superficialidades, né? As superficialidades que a gente vê escancaradas na nossa cara. E o mais difícil de tudo, nós, elegantes, tentamos administrar a arrogância, a petulância, a falta de empatia, né? E a falta, por vezes, inclusive, de postura ética do outro. O desafio é pensar como lidar, né, com a amargura de quem decidiu não evoluir, de quem decidiu continuar, né, dentro de um mausoléu, preso num regime de verdades que não nos leva ao crescimento interior. O grande desafio nosso, e me perdoem, né, a minha franqueza, é entendermos que antes de ser qualquer raça, nós somos raça humana. Nós somos identidade terrena, Edgar Morin. Nós somos identidade com história singular e legítima que ninguém que não calçou os nossos pés pode julgar. Isto é Humberto Maturana, um biólogo chileno, que vai dizer o seguinte: não me cabe como humano julgar o percurso do outro, mas como humano me cabe, em primeira ordem, né, ver quais são as possibilidades de empatia para ajudá-lo na sua travessia terrena. E nessa teia onde uns ajudam os outros, nós vamos nos fazendo melhores. E aí entra uma fala do Cortella que é fantástica. Ele diz: gente arrogante, gente que acha que joia e nariz empinado garante alguma coisa, gente que ainda acha que sobrenome é chave de porta, né? É gente arrogante, grande, que não tem mais espaço para crescer, que não tem mais espaço para aprender. Gente pequena
que reconhece que tem muito a aprender, né? Que usa dos valores humanos para ser melhor, por ser pequeno, cresce. Por ser pequeno, se melhora. E aí nós vamos pensar, né, uns com os outros, quanta gente nós conhecemos que, tomados pela arrogância, já se tornaram, né, verdadeiras estátuas de sal. Verdadeiras estátuas de sal. Elas não têm mais significado senão o significado de existir. Elas deixaram de ser presença. E elas deixaram de ser presença no mundo não apenas porque optaram por negar a possibilidade de aprender com o outro, mas porque trouxeram consigo e não atualizaram um regime de verdades que diz que há um ser mais e há um ser menos. A minha concepção vai contra tudo isso. As leituras que eu venho fazendo vai contra tudo isso. Os estudos que eu trago, calejados em mim como ferro em brasa, vão contra tudo isso. E eu tenho elementos cabais para discutir com qualquer identidade arrogante que diga que sabe tudo, né, sobre a incompletude humana. Sobre a nossa capacidade de exercer a humildade diante daquilo que não sabemos. Diante daquilo que pode me fazer melhor na medida em que eu olho para o outro como possibilidade solidária de estar comigo. Eu não tenho que estar contra, eu tenho que estar com. Mas estar com implica que eu reconheça que não existem ameaças. Que não existem ameaças. Os grandes demônios que andam pelas varandas da alma estão dentro de você. E aí nós vamos lembrar da frase socrática. Conheça-te a ti mesmo. Você se autoconhece? Você já deu uma olhada nas varandas da sua alma? Porque daqui a pouco a projeção de fé que você faz no outro nada mais é do que, né, a sua condição, né, a sua condição extremamente entroncada, né, de se perceber numa situação de recalque terrível, né, que o faz ser amargo, ser azedo, né, por vezes insuportável. Se não fosse a nossa elegância, né, nós não suportaríamos oxigenar uma criatura que está em necrose. Então aqui fica, né, desse sujeito um registro. Realmente, a vida não é justa. Porque se ela fosse justa, na prática social, muitas coisas seriam diferentes. E aqui eu não estou falando, me perdoe, da justiça divina. Eu estou falando da justiça dos homens, daquela que diz que nós estamos todos no mesmo barco. Mentira! O meu barco é diferente do barco do outro. Enquanto eu ando remando num barquinho, né, cheio de furinhos, nós temos gente andando em iate e rindo da pandemia, e rindo de nós, e dizendo, para acalmar esse povo imbecil, eu vou dizer que todos estão no mesmo barco. Para acalmar esse povo alienado e idiota, vamos dizer que todos estamos no mesmo barco. Mas eu estou num barco que realmente comporta, né, todas as minhas alusões e interesses, né? O barco dele não importa. Nós nunca estivemos no mesmo barco. Se tratando, e me perdoem, se tratando de justiça terrena. Nós nunca estivemos no mesmo barco. E nós vivemos uma tristeza tão grande, eu comentei isso agora com um advogado hoje, né? Que nós, veja bem, né? Quanto mais gentis, mais feito de idiotas nós somos. Para sermos ouvidos, nós temos que ser grosseiros, gritar. Ou barganhar informações, quem sabe? Eu preciso dizer para vocês, paciência tem limite. Tolerância tem limite. E como dizia minha professora, né? Saudosa professora, saudosa não por ter falecido, mas por ter convivido comigo, professora Glória Calil, né? Elegância também tem limite. Então entendam os arrogantes de plantão que nós, que somos atravessados por gentileza, também temos prazo de validade, se tratando de elegância. E comecem a nos respeitar mais. E comecem a tratar também nós, sujeitos que lemos o mundo com respeito,
que lemos o outro com respeito, com o devido respeito que merecemos. Eu costumo dizer que todo aquele arrogante que acha ou que entende que está numa batalha, mas não consegue ser eminentemente empático com o outro, já assinou o seu decreto de perda da guerra. Né? Então, mais do que nunca, hoje, muito tranquilo, muito sereno, né? Porque, como disse, eu não ataco gente, eu não tenho, né, alianças nenhuma, eu sou um especialista em comportamento, né, que há 20 anos vem discutindo, né, a nossa estada nas relações intra e interpessoais, que vem discutindo subjetividade humana, que vem discutindo relação vincular, que vem discutindo Foucault através das relações de poder, que vem discutindo Nietzsche, que diz o seguinte, né? O regime de verdades que você criou talvez sirva só para você, porque as verdades são tão medíocres, que não cabem no bolso do outro. Então, não venham para uma coruja velha, né, ensiná-la a cantar ou a virar a cabeça. Eu sou uma coruja, né, respeitosa, que cumpre os seus horários, né, que faz os rituais de uma boa coruja, mas passo longe de ser imbecil. Eu sou intolerante a qualquer tipo de gente arrogante que me causa náusea. Então hoje o meu recado é esse. Vou repetir porque acho que é interessante, né? E ouçam isso, porque isso é verdade. A vida terrena não é justa. É godê, é plissada e por vezes repleta de retalhos. Hoje, infelizmente, né, eu não tenho muito o que dizer se tratando, né, de situações interessantes. Eu tenho que dizer que nós vivemos numa sociedade, né, que está rastejando graças à arrogância de alguns que põem muitos no pelourinho. Um abraço, fiquem bem e até a próxima.